Caros telespectadores da Ângelos TV, estamos consigo para mais um programa Reflexões sobre o Evangelho. Pretendemos, com estas reflexões, ajudá-lo na preparação da escuta do Evangelho do próximo domingo. De algum modo, antecipando o que vamos escutar, pretendemos como que preparar o terreno para a sementeira da Palavra de Deus, tal como as leituras dos domingos anteriores nos têm vindo a falar da semente que é lançada à terra. A nossa intenção é então esta, de o ajudar na escuta da Palavra de Deus, do Evangelho do próximo domingo. E no próximo domingo, a Igreja propõe-nos o 20º domingo do tempo comum. O Evangelho será do capítulo 15 de São Mateus, evangelista que temos andado a ler nos últimos domingos. E será interessante para compreendermos o contexto desta passagem, da passagem do Evangelho do próximo domingo, recordarmos alguns aspectos dos passos de Jesus, dos últimos episódios, para compreendermos o que se vai passar no Evangelho do próximo domingo. Estamos recordados como a dada altura Jesus, contemplando a multidão, teve compaixão dela, porque eram como ovelhas sem pastor. E por isso enviou os discípulos a anunciar o reino de Deus. E ele mesmo dirigiu-se às suas cidades, nas imediações de Cafarnaum, naqueles territórios à volta, onde anunciou o reino de Deus, e não foi muito bem sucedido. Os responsáveis do povo começaram a recusar a sua missão e Jesus dirigiu-se aos simples e aos humildes, a quem falava em parábolas para anunciar o reino de Deus. De Jerusalém vieram enviados dos fariseus e dos doutores da lei, para confrontarem Jesus no que ele andava a fazer e, sobretudo, a dizer. É neste contexto, de algum modo, de alguma rejeição da sua missão, que Jesus se retira da Galileia e se dirige mais para norte, para os territórios de Tiro e de Sidónia. Eram já uma terra estrangeira, uma terra de uma religião que já não era a religião dos judeus. Não entendemos muito bem o sentido ou a intenção de Jesus, mas quase que adivinhamos que Jesus de algum modo se quis afastar daquele ambiente de hostilidade à sua mensagem e ao seu anúncio. Numa terra estrangeira, onde pudesse de algum modo estar mais recatado para não gerar aquela conflitualidade que se estava a gerar à volta da pessoa de Jesus. Vamos escutar o Evangelho do próximo domingo, onde nos aparece um episódio passado precisamente na região de Tiro e de Sidónia, uma terra estrangeira para a qual Jesus se retira. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus retirou-se para os lados de Tiro e Sidónia. Então, uma mulher cananeia, vinda daqueles arredores, começou a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demónio. Mas Jesus não lhe respondeu uma palavra. Os discípulos aproximaram-se e pediram-lhe: Atende-a, porque ela vem a gritar atrás de nós. Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Socorre-me, Senhor. Ele respondeu: Não é justo que se tome o pão dos filhos para o lançar aos cachorrinhos. Mas ela insistiu: É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus respondeu-lhe: Mulher, é grande a tua fé, faça-se como desejas. E a partir daquele momento, a sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Mesmo em terra estrangeira, era impossível que Jesus passasse incógnito. De facto, a sua fama tinha-se já espalhado por todos aqueles territórios, até, como verificamos por esta passagem, até nos territórios para além da Galileia, ao norte da Galileia. Tiro e Sidónia estão junto ao mar, são cidades movimentadas e é uma terra de fé, uma terra de gente crente, ainda que não na mensagem da tradição
de Israel. Sobre esta terra, Jesus dirá oportunamente: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidónia se tivessem realizado estes sinais, bem depressa se teriam convertido ao Senhor. Portanto, é desta terra, uma terra certamente uma terra de fé, uma terra de sensibilidade espiritual e que se registra neste episódio desta mulher que se dirige a Jesus e que lhe implora a cura para a sua filha, que estava atormentada por um demónio. Jesus mostra uma sensibilidade que é importante sublinhar. Num primeiro momento, Jesus sabe onde está numa terra estrangeira, numa religião diferente e por isso quase que não liga a esta mulher, não lhe responde, não corresponde às intenções desta mulher. Porém, esta mulher persiste em continuar. Jesus ia com os seus discípulos. É fácil de perceber que já um aglomerado de pessoas se junta à sua volta, mesmo em terra estrangeira, e esta mulher vai gritando e implorando a Jesus que escutasse os seus rogos. De tal maneira que, vendo que Jesus se mantinha de algum modo recatado em relação a às intenções desta mulher, os discípulos são eles próprios que tomam a iniciativa de Jesus: ouve, escuta esta mulher, porque ela não se cala, vem atrás de nós aos gritos, vê o que podes fazer. E Jesus responde aos discípulos, para eles então sim, responde ou recorda-lhes o sentido da sua missão. Jesus tinha vindo para as ovelhas perdidas da casa de Israel e era bom que eles tivessem consciência que não estavam na casa de Israel, estavam em terra estrangeira. Daí a atitude de Jesus. Mas esta mulher então vem e prostra-se aos pés de Jesus e implora-lhe ainda com mais veemência que curasse a sua filha. É então que Jesus diz o mesmo a esta mulher que tinha dito aos discípulos, por outras palavras: não é justo que se tome o pão dos filhos para o dar aos cachorrinhos. Isto é, Jesus tinha vindo para a casa de Israel, tinha vindo para responder à aliança antiga de Moisés. Ali estava em terra estrangeira e, portanto, de algum modo, não era o momento, não era a hora de Jesus se manifestar em todo o esplendor da sua missão. Mas esta mulher revela então a dimensão da sua fé na resposta que dá a Jesus. Sim, certamente, mas também os cachorrinhos têm direito ao menos às migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí Jesus olhou para aquela mulher e disse-lhe: mulher, é grande a tua fé. Por isso será feito como tu pedes. E aquela filha desta mulher, curou-se, libertou-se daquele espírito impuro. É interessante determos-nos sobre este episódio para tirar algumas reflexões dele resultantes. Antes de mais, o que está no coração desta passagem é, em certa medida, um confronto. Jesus vinha da Galileia, onde é verdade que era aclamado pelas multidões, mas era rejeitado pelos responsáveis do povo, pelos fariseus e doutores da lei que tinham vindo de Jerusalém para o confrontar. E, portanto, ali, naquela terra, que era a terra destinatária, em primeiro lugar, da sua missão, Jesus era recusado. Aqui, em terra estrangeira, aparece uma mulher com uma fé enorme que sensibiliza Jesus e faz com que ele, inclusivamente, acabe por corresponder aos pedidos desta mulher. Então, no coração desta passagem está a atitude da fé. A fé que tem contornos muito específicos na experiência desta mulher. Antes de mais, uma fé persistente. Esta mulher, mesmo vendo inicialmente que Jesus não lhe responde, esta mulher persiste e vai atrás a gritar, a implorar ao Senhor. A dada altura, quando Jesus para falar com os discípulos, ela vem prostrar-se diante de Jesus, não abdicando desta persistência de o seguir e de lhe implorar. Ao mesmo tempo, é uma fé, para além de persistente, é confiante. Esta mulher acredita veementemente que Jesus pode fazer aquilo que ela lhe implora.
a cura da sua filha, a libertação espiritual desta sua filha que estava possuída por um demónio, por um espírito impuro. Portanto, esta mulher tem uma fé confiante de que este mestre da Galileia podia curar a sua filha. E, finalmente, a atitude de fé desta mulher tem uma terceira característica, que é da humildade. Esta mulher não reage mal diante deste anúncio de Jesus, que ele tinha vindo para dar pão aos filhos de Israel, não propriamente para desperdiçar o pão por uma terra estrangeira. Daí o significado do pão e daquilo que cai, das migalhas que caem da mesa dos senhores, e que esta mulher diz, mas ao menos os cachorrinhos têm direito às migalhas dos senhores. Por isso esta mulher revela um sinal de humildade, de uma fé humilde, de uma atitude humilde diante do mistério em que acredita. Estas três características, a persistência, a confiança, a humildade, são notas características de uma atitude de fé que sensibiliza Jesus e provoca a sua missão. Esta atitude, de algum modo, toca o infinito de Deus, toca o coração do Divino Mestre, que não fica indiferente. É assim também connosco, deve ser assim connosco na nossa atitude de fé. É que muitas vezes a nossa fé, que dizemos ter, e certamente temos, inquestionavelmente, porém é uma fé que peca pela falta de persistência. Muitas vezes dizemos, são dados que escutamos todos os dias, que vamos à igreja quando nos apetece, quando nos sentimos bem ou quando precisamos. Como se a fé fosse assim algo intermitente na nossa vida, que serve para uns momentos, para outros já não. Ora, a nossa fé, a nossa atitude de fé em Jesus Cristo deve ser uma fé persistente, uma fé de todos os dias, que deve iniciar-se ou deve recomeçar quando nos despertamos pela manhã e encaramos mais um dia que temos pela frente e que deve ser marcado logo por um gesto de louvor ao Senhor, por um gesto de oração, pequeno que seja, para nos sintonizarmos com a fé em Jesus Cristo, para que todos os passos que damos sejam iluminados pela sua presença na nossa vida. Uma fé persistente de todos os dias e uma fé persistente que não vive ao sabor dos nossos sentimentos, das nossas situações interiores. Uma fé que é então para os grandes momentos, para os momentos cruciais onde temos que tomar grandes decisões, mas também para os momentos simples do nosso dia-a-dia, para os momentos que nos leva depois à congregação com os irmãos, uma fé que nos leva à comunhão e à celebração com a comunidade em dia de domingo, que se reúne para louvar o Senhor. Uma fé que não seja persistente, que não tenha esta motivação de seguir sempre o Senhor, de não deixar os passos de Deus, mas uma fé que nos faz aproximar de Jesus em todas as circunstâncias, deve caracterizar a nossa fé. Uma fé intermitente que agora serve, amanhã já não serve necessariamente. Dela não podemos escolher os mesmos frutos de quem vive na persistência da sua fé e segue Jesus pelos caminhos da vida. Jesus é o mestre dos caminhos e nos nossos caminhos, em todos, sejam quais forem, deve estar a presença de Jesus e a nossa persistência. Uma fé confiante como a desta mulher. Isto é, vivermos na convicção profunda, íntima, até à heroicidade de que Jesus é o Senhor da nossa vida e por isso pode interceder por nós. Daí a nossa oração suplicante, daí o pedirmos ao Senhor que venha em nosso socorro, que venha em nosso auxílio, mas pedir com a fé de quem que já tenha alcançado os frutos daquilo que implora. Isto é, uma fé confiante em plenitude,
Pedimos ao Senhor na certeza e na convicção de que Ele nos pode conceder aquilo que lhe pedimos. Muitas vezes, Deus não nos concede exatamente o que nós lhe pedimos. É assim um pouco como aos pais, quando os filhos lhe pedem isto ou aquilo, e eles entendem que não é oportuno, não é para o seu bem conceder-lhes às vezes aquilo que querem imediatamente. Com Deus às vezes é assim. Deus parece que não nos dá tudo aquilo que lhe pedimos, mas dá-nos tudo aquilo que nós necessitamos para muitas vezes encarar as situações reais da nossa vida. E por isso a confiança deve marcar a nossa atitude de fé. Assim como a humildade, a terceira característica da fé desta mulher cananeia. A humildade que entra no coração de Deus, que provoca a misericórdia de Deus. A nossa humildade penetra no infinito de Deus e nos associa ao mistério do seu amor e da salvação que Ele tem para nos dar. Estes três aspectos devem caracterizar a nossa fé. A fé que era da cananeia e que provocou a misericórdia de Jesus. E a nossa fé também, se for caracterizada pela perseverança, pela confiança, pela humildade, certamente acabará por provocar também esta presença de Jesus na nossa vida, que se revela nos caminhos da nossa existência e tem respostas de vida eterna, sinais e gestos de que não fica indiferente quando nos aproximamos dele e com convicção lhe imploramos ajuda e lhe suplicamos proteção para a nossa vida. Uma outra reflexão podemos fazer a partir desta palavra do Evangelho do próximo domingo. Podemos dizer desta maneira: Jesus é um apreciador das migalhas. Daquelas migalhas que são sinal dos pequeninos gestos que provocam, como dizíamos, a sua misericórdia. Jesus não fica indiferente, por exemplo, perante a migalha que é a oferta daquela viúva que oferece 2 cruzados no tesouro do templo. Jesus não fica indiferente perante um copo d'água que se dá por amor a quem precisa, a quem tem sede. Jesus não fica indiferente ao vaso quebrado do perfume derramado sobre os seus pés. Jesus não fica indiferente a tudo o que fizerdes ao mais pequenino, porque a mim o fazeis. Jesus não fica indiferente perante a súplica do crucificado, do ladrão crucificado com ele ao seu lado e que no meio daquele cenário Jesus lhe promete o paraíso. São pequenas migalhas, pequenos gestos, mas aos quais Jesus não fica indiferente. Na nossa vida haverá também tantos momentos destes. Isto é, de pequeninos gestos, de pequenos momentos, mas se forem vividos em plenitude, provocam também esta presença de Jesus, para que eu me sinta acompanhado, para que eu me sinta iluminado, correspondido pelo seu amor. Eu quero crer que hoje, no mundo em que vivemos, que é um mundo de barulhos, um mundo de arrogâncias, Deus continua a ser sensível a estas migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Isto é, gestos que de algum modo mantêm viva uma história que é de salvação. Hoje são tantos os sinais, são tantas dores, tantas lágrimas que se abeiram do Mestre da Galileia e que para Jesus as lágrimas de tantos irmãos são como que pérolas, são como que diamantes diante do mistério infinito do seu amor. Jesus não fica indiferente. Estou em crer que muitas vezes nas nossas comunidades constrói mais estas lágrimas simples da dor dos irmãos e das irmãs que com persistência, confiança e humildade se aproximam do Senhor do que às vezes os grandes gestos e as grandes manifestações que podem não tocar tanto o coração do nosso Deus. Então vivemos num mundo onde muitas vezes a história da salvação é marcada por estas atitudes simples e humildes. E estas atitudes devem então gerar em nós também caminhos semelhantes, isto é,
a experiência da nossa fé deve educar-nos para estes gestos simples do dia-a-dia, mas nos quais reconhecemos a grandeza das maravilhas de Deus que se manifestam, por vezes de maneira inesperada, porque Deus não fica indiferente, mas surpreende-nos sempre quando nos aproximamos dele, como esta mulher, com a atitude de vida, com a atitude correta de quem quer ser escutado e ser correspondido pelo amor de Deus. Eu acho, estou convencido, que estes gestos de simplicidade mantêm a presença ativa e salvífica de Deus no mundo. São certamente pequenos sinais que às vezes não vêm nas primeiras páginas dos jornais, não vêm, digamos assim, nas grandes apreciações do mundo, mas apesar de não se verem, são vistos pelo amor de Deus. E quantas vezes este resto de Israel, esta gente simples, disponível para o anúncio do reino, mantém vivo o projeto da salvação, o grandioso projeto da salvação do nosso Deus. A simplicidade que provoca a plenitude do amor de Deus. A experiência da Igreja é muito isto. Na simplicidade resplandece a grandeza do amor de Deus. Procuremos estar sensíveis a estes sinais, porque comigo, Jesus quer fazer também grandes coisas. Procuremos estar atentos para que, correspondendo ao mistério da nossa fé, Deus possa realizar a grandeza do seu amor. Caros telespectadores da Ângelos TV, de algum modo somos chamados então a ser a cananeia que se aproxima de Jesus. Nós às vezes também somos como que estrangeiros, podemos estar até afastados da fé em Jesus, mas quando temos momentos destes de inspiração que nos aproximam de Jesus, aproveitemos esses momentos. São momentos de encontro e momentos de revelação. Procuremos ser sensíveis. Jesus vai passando pela nossa terra. Jesus caminha pelos caminhos da vida e encontra-nos no meio dos nossos dramas, no meio das nossas lágrimas. Como a cananeia, aproximemo-nos dele com persistência, com confiança, com humildade. Jesus não ficará insensível à nossa história concreta e surpreender-nos-á com o seu amor. Ficamos consigo em comunhão espiritual, em comunhão na oração, em comunhão na escuta da palavra. Até à próxima semana, se Deus quiser.